A Câmara dos Deputados voltou a discutir mudanças na política brasileira. Duas propostas de reforma foram tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC 344 e a PEC 352 foram avaliadas por parlamentares, entidades, órgãos e representantes da sociedade civil. Essa PEC, para mim, como eu disse, é um conjunto de penduricalhos que devem ser colocados numa prateleira, porque ela não atende às aspirações da sociedade brasileira e não ajuda a consolidação da democracia e dos partidos políticos. Para nós do PT, tem algumas questões que são centrais para serem debatidas na discussão da reforma política. O financiamento de campanha é fundamental. Interditar o financiamento privado das campanhas, interditar o abuso do poder econômico nas eleições. O voto em lista, para nós, fortalecer os partidos, é fortalecer a democracia brasileira. A questão da paridade de gênero e, evidentemente, a questão do plebiscito. Ouvir o povo em primeira instância é algo muito substantivo para não ser levado em consideração aqui pelo conjunto da casa. A UNE ela vem debatendo ao longo desse último período fortemente nas universidades, com as suas entidades organizadas, e a gente acredita em três fatores que são fundamentais para a reforma política. O primeiro é a questão da participação popular. O povo tem que ser protagonista desse novo ciclo histórico que estamos abrindo. O segundo ponto que acreditamos ser fundamental é a questão do financiamento. Acreditamos que a raiz da corrupção se encontra hoje no financiamento de empresas em campanhas eleitorais. E é fundamental a gente colocar em patamar de igualdade os candidatos que disputam as eleições. E um terceiro ponto, que a gente acredita também ser fundamental, é de colocar as ideias, o projeto político no centro do debate. E para isso a gente precisa despersonificar a disputa eleitoral. A OAB entende que essa proposta de emenda não resolve os problemas fundamentais do sistema político em vigor no Brasil. Em primeiro lugar, ela mantém o financiamento de empresas. E nós entendemos que o financiamento de empresas deve ser extirpado da vida pública brasileira. A vida pública brasileira, o nosso sistema eleitoral, não comporta mais o financiamento de empreiteiras, o financiamento de bancos, o financiamento de empresas agrícolas. É fundamental que o financiamento se restrinja às contribuições do próprio cidadão. Nós não podemos permitir que as campanhas sejam ocultas. Nós temos que fazer com que os candidatos possam se mostrar para a sociedade, porque é a partir deste conhecimento que a sociedade vai fazer uma avaliação da vida pregressa, das propostas, daquilo que o candidato pode efetivamente ofertar num eventual mandato. É fundamental que a sociedade se mobilize, que os cidadãos se engajem numa campanha pela reforma política. Mais de 100 entidades representativas da sociedade civil elaboraram um projeto de reforma política que quer apresentar aos nossos deputados, aos nossos senadores, mas quer fazê-lo a partir de uma campanha de coleta de assinaturas. Nós queremos apresentar um projeto de iniciativa popular que contará com, no mínimo, 1,5 milhão de assinaturas. Então, queremos apresentar isso, trazer esse projeto em passeata pela esplanada dos ministérios e será a forma da sociedade civil brasileira, do povo brasileiro, dizer aos seus representantes que é fundamental que eles se conscientizem da importância de reformar as regras do sistema político hoje em vigor no Brasil. Os congressistas parlamentares não podem ter medo de fazer uma consulta ampla, fraterna e sincera e consultar à população qual o melhor sistema político que eles defendem.